Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, água e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 3 da série Arquitetura Cósmica, com Gilson Freire. No episódio anterior, nós abordamos a parte 1 desse livro, A Visão dos Antigos, e passeamos, portanto, pelas cosmovisões dos hinduístas, dos taoístas, dos filósofos gregos e de outros. E hoje, nesse episódio número 3, abordaremos a teologia cristã, ou melhor, abordaremos a parte 2, a arquitetura criacionista. E essa parte conta com alguns subtítulos, que são, número 1, a visão cosmogônica mitológica. Número 2, a visão criacionista teológica cristã. Número 3, o pecado original e a expulsão do paraíso. Nasce a doutrina cristã. 4, a queda dos anjos. 5, a geometria cósmica na visão teológica cristã. 6, o fim dos tempos. 7, ressurreição, retorno ao paraíso perdido. E por último, paradoxos do criacionismo cristão. Portanto, esses serão os temas que conversaremos hoje nesse episódio. Então vocês pensem daí que a gente pensa de cara. Gilson, suas boas-vindas, meu amigo. Olá, amigos. É uma alegria grande estarmos novamente imersos nesse ambiente fantástico de discussões e perquisições em torno destes temas que, a despeito de nos parecerem pertencer às estrelas, eles nos abrem o entendimento para que possamos conhecer a nós mesmos. De forma que eu saúdo todos os companheiros e vamos novamente embarcar na nossa pequena viagem. Ellison, meu amigo. Olá, amigos. Muita paz a todos. Grande abraço a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio desse maravilhoso livro, né? Dessa grande enciclopédia que o nosso irmão Gilson nos agraciou com esse trabalho belíssimo. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Gilson Freire, caro amigo, dando início à nossa conversa, fato é que os antigos olharam para o céu, contemplaram as estrelas
o bailado cósmico dos astros, buscaram respostas para a origem e destinação própria e do universo. E registraram isso em escritos, em pedras, endeusaram as forças da natureza, o trovão, o sol, os astros, o vento, enfim, criaram sistemas de compreensão do infinito à sua época. E daí saíram os mitos, as fábulas, as lendas, utilizaram de parábolas para descrever a realidade que viviam. E eu te pergunto, porque no início dessa obra, desse capítulo que estamos abordando hoje, você fala dos mitos cosmogônicos. Seriam então esses mitos antigos fábulas, lendas, algo para se deixar de lado, não dar nenhuma importância a isso? São contos da carochinha? Ou tem um fundo de verdade nisso? Então eu deixo essa pergunta para a gente começar essa nossa conversa. Olhando para trás, nós podemos nos imaginar percorrendo todas essas eras, de modo que esses tempos não nos são estranhos à memória profunda e nós participamos de toda essa trajetória com toda certeza. Então é quase que um olhar para dentro de nós mesmos e não para fora, porque fazemos parte essencialmente dessa história. Nós começamos com uma pequena introdução a respeito das chamadas visão cosmogônica, mitológica, lembrando a todos que essa palavra pode parecer um tanto quanto estranha, né? Cosmogonia. E cosmogonia remete então aos mitos criacionistas. Essa é a palavra que designa mito criacionista. Então, a visão cosmogônica, ela pertence a todos os povos, todas as culturas, por mais antigas sejam, porque o homem, quando começou a aprender a pensar, ele tinha necessidade de, pelo menos, tentar responder certas perguntas essenciais. Quem fez isso tudo? Esse universo majestoso, essa natureza, e a nós mesmos, né? Quem nos fez? De forma que os povos antigos formularam hipóteses na intenção de acalmar um pouco a nossa natural ansiedade pelas nossas origens. Os mitos cosmogônicos são riquíssimos de informações, são muito, muito bonitos, e nós vamos estudá-los mais no fim da obra, quando estivermos abastecidos com os conceitos de Ubaldi, da ciência atual, de forma que propositadamente eles não são referidos um a um, os mais importantes, neste capítulo. Mas todos eles são considerados criacionistas, porque partem de um Deus que cria, ou de deuses, entidades divinas, né? Deuses, ou um Deus que cria o universo a partir de gestos mágicos. E nós vamos também estar atento que todas as mitologias cosmogônicas, elas trazem um enredo muito interessante de conflitos. O universo nasce de conflitos, de guerras, de batalhas, de deuses que são estraçalhados, mortos, enfrentamentos. Interessante como que isso está no nosso inconsciente, né? Essa noção de que as coisas começaram através de um conflito. E o homem daquela época, ou seja, a nossa humanidade, nós não estávamos amarrados a um frio racionalismo científico que nasceu a partir do século XVI e que cerceou, de certa forma, o nosso imaginário, a nossa intuição, a nossa visão dedutiva, intuitiva, enquanto que os povos antigos ainda não tinham essa necessidade estrita de atender às exigências de uma razão pura, então eles podiam livremente imaginar, e com isso tinham acesso até mais direto ao inconsciente do que
a razão pura, né? A razão férrea do cientificismo moderno. Essa é a vantagem dessas visões. Elas trazem não só algo pueril, mas trazem sim informações úteis. Chega a ser um absurdo da nossa parte raciocinar Deus, né? Com a nossa mente dual, né? Conflituosa, até como você citou dos antigos, né? Essa batalha, né? Que está, com todo o respeito que a gente tem ao Antigo Testamento, mas a gente tem lá muitas informações de batalhas, de guerras, né? Assim é a nossa civilização, infelizmente, marcada pela violência, né? Tem uma informação interessante no livro do Manuel Filomeno de Miranda, O Espírito, né? Pelo médium Divaldo Pereira Franco, o livro chamado Perturbações Espirituais. E lá ele diz que não tivemos uma década sequer sem guerras e que tivemos mais ou menos 15 mil guerras desde que nos constituímos em civilizações, e que 80% dessas guerras foram de origem religiosa, por interesses religiosos. Olha só, né? O que fizemos da religião, né? Nossa alma bélica vem de longe, né? É verdade. Hoje você comentou a questão da visão mitológica, né, dos mitos. A gente percebe que existe uma carga bem complexa, né, bem entrelaçada, que envolve o mito em si, né? O Baldi comenta muito sobre isso no livro A Descida dos Vidas Reais, mostrando como ocorre o processo de descida, né, das verdades de forma dimensional, né, podemos dizer assim, até o meio que estamos. E essa verdade ela sofre sucessivas aproximações até encontrar uma forma de se expressar de forma adequada no nosso meio. O mito é isso. Símbolos, sentimentos carregados nas imagens que a gente precisa ter a maturidade suficiente para interpretar da devida forma, sem perder nenhum aspecto, nenhum detalhe que acarreta naquele símbolo, né? A natureza simbólica e o mito traz essa imagem também, essa ideia de simbolismo em cada detalhe. Aí a grande importância dos mitos, né? O nosso saber se alimenta de mitos. O saber científico se alimenta de mitos. Então, os mitos são muito mais expressivos e importantes no sustento da nossa civilização do que nós podemos imaginar. Não os desprezemos a nenhum deles. Todas são faces de uma grande verdade olhadas sobre os olhos ainda um pouco infantilizados do homem primitivo, mas, porém, traziam verdades, né? É verdade, Gilson. E eu gostaria de recomendar que os nossos queridos ouvintes assistam o curso Mitologia, a Voz da Consciência, que está sendo realizado pelo Maurício Crispim, lá na TV Ibis, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Fica gravado e disponível no YouTube tanto os slides que ele usa, quanto as aulas lá ao vivo, né? Então fica o convite aí, né? A importância dos mitos. Então lá ele estuda Joseph Campbell, estuda também o Junito de Souza Brandão, que escreveu muito sobre mitologia grega. E nós aqui também no Portal Pensar temos uma série de episódios que a gente estuda Joseph Campbell através dos estudos feitos pela Lúcia Helena Galvão, lá de Nova Acrópole. Então fica o convite também para ouvir essa série que temos aqui no Portal Pensar, para verificarmos a importância dos mitos, que não são meras lendas, meras fábulas. Tem um fundo de verdade bem interessante sobre os mitos. Mas vai lá, Gilson. Bem, vamos direto ao assunto, porque o que nos interessa agora no momento é a visão mitológica mais importante para nós, e para muitos é até uma heresia adjetivá-la como mitológica, que é o criacionismo judaico-cristão. E tornou-se um dos sustentáculos da civilização ocidental, o criacionismo judaico-cristão. Sobreviveu a estes séculos todos, resistiu ao imperialismo científico e continua ativo nos dias de hoje, como todos sabemos, né? Existem aí ferrenhos defensores do criacionismo bíblico, por vezes imposto como uma necessidade até de ser ensinada nas escolas, de forma que nós vamos nos fixar mesmo na mitologia cristã,
o criacionismo cristão. E esse criacionismo, essa visão criacionista, ou arquitetura que era criacionista do cosmos, lembrando a todos que usamos essa palavra arquitetura aí como sinônimo de cosmologia, ou visão de cosmos. Então, a visão cosmológica criacionista é extremamente importante até hoje. E nós vamos apresentá-la sobre a sua forma mais simples, tal qual está nos textos sagrados, mas nós vamos voltar a ela. Ela precisa ser melhor trabalhada, melhor compreendida. Nós não podemos desprezá-la em absoluto. A nossa intenção é justamente de resgatar o seu imenso valor, de apoiar todas as suas ideias de forma irrestrita, apesar de a princípio isso parecer um absurdo, como dar valor de verdade a essas informações que nos parecem absolutamente superadas pela ciência moderna. Mas nós vamos voltar ao criacionismo. Vamos ver que a cosmologia moderna está ressuscitando esses conceitos antigos. E o que é muito importante, o Cristo, ele se apoiou na cosmologia judaico-cristã, né? Aliás, ele fundou a cosmologia cristã, de forma que ela carreia o Cristo, carreia o Evangelho no seu cerne. Daí a sua importância, ela não pode morrer. Porque se ela morrer, se continuar presa nos templos de pedra, cerceada ao homem aos domingos, quando ele vai à missa, porque a gente diz que aos domingos nós acreditamos em Adão e Eva. Na segunda nós somos evolucionistas. De segunda a sábado nós somos evolucionistas. Então nós temos que conciliar essas duas grandes ideias que perduram da nossa civilização. O evolucionismo de um lado, científico, e o criacionismo do outro, sustentando ainda o que resta de fé na alma humana. São duas ideias antagônicas que parecem não se conciliar, mas vamos anunciar já de uma vez. O Bode vai fazer essa fantástica fusão entre o criacionismo e o evolucionismo. Isso foi extraordinário no Bode. Exatamente. É impressionante a capacidade dele de construir essa ponte. Essa síntese, né? Nós vamos chamar isso de cosmossíntese. Essa cosmossíntese fantástica que alegra sobremodo a nossa alma, porque agora a gente pode dizer, né, que os dois são verdadeiros. Então o criacionismo judaico-cristão se baseia na Bíblia, no Gênesis mosaico, no Pentateuco e naquelas informações que ali estão. Para muitos, como disse, né, nada mais do que informações infantis, mas que trazem profundas verdades. Emmanuel tem uma frase interessante que diz, né, que os fundamentos estão no Velho Testamento. Os fundamentos de todas as verdades estão no Velho Testamento. Ou seja, no cristianismo estão fundamentadas todas as verdades. Daí a necessidade de nós nos estudarmos com carinho essas antiguíssimas revelações. Naturalmente, sofreram muitas adulterações ao longo do tempo, mas acreditamos que elas se mantiveram na sua originalidade. Então, tudo começa com o Gênesis mosaico, na sua profunda poesia, nos falando como que Deus criou o céu e a terra. E já de início nos antepondo certos contrassensos, né? No princípio parecia haver um grande tumulto, a terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a face de um abismo, que também não sabemos como, que começa a criação perante um abismo, né? Mais tarde nós vamos ver que isso aí é simbologia do buraco negro do início do universo, né? Do Big Bang, né? Mas o criacionismo judaico-cristão parte de um grande caos, uma terra sem forma, misturada, que Deus vai separar os elementos e vai pôr ordem nesses elementos. Então o criacionismo é nada mais do que um ordenar de elementos dispersos e caóticos do início.
Nos 6 dias da criação, Deus vai por ordem. Quando o Gênesis se refere, foi a tarde e a manhã do dia seguinte, ele está nos dando aí a ordenação do tempo. Finda-se a tarde, um trabalho de ordenação, a noite ainda permanece no restante do caos, e amanhã, novo trabalho divino, em reordenar os elementos e colocar tudo nos seus devidos lugares. Gera-se já um primeiro paradoxo para nós, porque que Deus criou uma grande confusão para depois botar ordem nessa confusão, né? Exatamente, esse paradoxo sempre incomodou um pouco a minha alma, né? Deve incomodar a alma de muitos, mas que guardam para si, né? Ou não encontraram ainda algo que esclarecesse sobre isso, né? Por isso até a importância, né, da gente fazer essas reflexões aqui, publicá-las para que chegue aí no coração de alguém, isso ajude, né, a conectar aí essas informações. Exato, né? Deus se utiliza de uma coisa que não faz parte dele, né? É meio estranho, meio não entra, né? Exatamente. Ele está separado, né? O Gênesis fala, ele pairava sobre as águas do abismo. Ele não ia mergulhar no abismo, né? Ele pairava sobre as águas do abismo. Coisa interessante, né? Ele estava no alto, vendo aquele abismo, aqueles elementos amorfos, dispersos e vazios. Ele tem que fazer a separação, né? Ele separa as águas, ele separa a terra. Parece que estava tudo misturado, então coloca as águas nos seus lugares, a terra no seu lugar. E ele executa atos considerados milagrosos, porque ele apenas usa a sua voz, o verbo, né? Deus disse, faça-se, assim se fez, né? Num estalar de dedos, assim, numa ação de alguém que está fora, interferindo em algo que não faz parte dele. Essa é a criação monoteísta, né? Criação em que Deus cria fora de si. Ele não cria propriamente no seu cerne, ele está fora da criação. Esse é um dos grandes contrassensos do criacionismo, esse Deus que cria fora. Depois ele vai se tornar um mero observador externo da criação, vai sentar no seu trono lá longe e vai deixar o pau quebrar, né? O monoteísmo traz essa ideia para a gente, né? O monoteísmo, justamente, esse Deus que cria fora. E como disse o Ellison, né, ele trabalha elementos que não são pertinentes à sua natureza. Exatamente. Porque Deus não é matéria, Deus não é tempo, não faz parte desses elementos que ele trabalha para criar o mundo, sem que a gente saiba de onde que ele tirou esses elementos, né? De onde que eles vieram. Enfim, os antigos não tinham tanto questionamento. Dizem, na verdade, que até o final da Idade Média era perigoso questionar, não se podia perguntar, né? São Tomás de Aquino dizia que o inferno estava cheio daqueles que interrogavam. Então as coisas permaneciam incompreensíveis e também não podiam ser interrogadas. Por isso nasce o iluminismo com seu grande refrão, né? Ousar interrogar, ter a coragem de fazer perguntas. Bem, enfim, o criacionismo é uma rápida passagem pelos nossos velhos catecismos. As gerações atuais não frequentam mais catecismo. Na minha época é quase que obrigatório a frequência do catecismo, né? E a gente aprendia essas coisas sobre Adão e Eva, pecado original. Gilson, a gente percebe o quanto que é forte isso. Para durar tanto tempo, é sinal que tem alguma coisa por trás, né? E que a gente precisa dar uma atenção melhor. Porque uma coisa... Insistência, né? Exatamente, né? É verdade, você falou uma coisa interessante. Alguma coisa tem que explicar isso, essa insistência. É uma insistência boa. Nossa Senhora, venceu séculos. É interessante a força, né? E é atual, né? Tá aí com a gente até hoje. Nossos irmãos aí vivem essa realidade. Sinal que tem alguma coisa. Tá na esquina aqui, né? Tá na esquina. Tá vivo, né? Pulsante mesmo. Sinal que a gente precisa dar uma devida atenção. É um mito gigantesco, tem uma força extraordinária, é um sustento de uma civilização, né?
Ô Gilson, o nosso irmão Áureo, no livro psicografado por Hernani de Santana, ele vai nos dar a informação que o escritor desse mito, né, Moisés, é um enviado, é um grande trabalhador do Cristo governador do nosso planeta. Sinal que está ali colocado, trazido de forma inspirativa, intuitiva, é de um valor inestimável, que a gente deve dar uma atenção detalhada, com sentimento, igual você colocou no início aí, para a gente sugar o máximo, né, de valor possível para nossas vidas atuais. E é antigo, né, só? Dizem que tem 10 mil anos, né, de assistência essa mitologia criacionista cristã, né, judaico-cristã, 10 mil anos, é antigo demais, né? Como é que sobreviveu essa montoeira de tempo, né? Focalizando então, Gilson, na sua fala sobre o monoteísmo e provocando aqui a reflexão sobre o tema, então o que fica claro para a gente é que o monoteísmo não esgotou o seu conteúdo. Ou seja, o monoteísmo é uma ideia ainda em desenvolvimento. Assim como do politeísmo passamos ao monoteísmo, passaremos a uma nova fase, a uma nova compreensão do monoteísmo, que na verdade, já antecipando aqui a conclusão dessa reflexão, chegamos ao monismo, que abordamos de maneira um pouco detalhada no primeiro episódio. Isso é para enfatizar que o monoteísmo não é uma ideia concluída, é uma ideia em desenvolvimento, em expansão, e já temos, né, a sua amplitude com a ideia do monismo. E o que virá depois disso não sabemos, né? Mas, só para frisar, é uma ideia em desenvolvimento e hoje temos, né, respostas mais completas e aprofundadas com o monismo, mostrando para a gente que o monoteísmo não é uma ideia fixa, fechada, não se concluiu. É uma ideia que se desenvolveu e hoje temos novas explicações para essa ideia. Exatamente. Mas o cerne do criacionismo, além de nos mostrar a criação do universo em 6 dias e as espécies sendo criadas de modo prontas e fixas em cada dia, que nós vamos estudar isso mais tarde, mas não há um transformismo de uma espécie e outra, as espécies são criadas já prontas, as plantas, os pássaros, os peixes, os animais, enfim, o homem, tudo é criado já no seu estágio atual. E esse é o refrão do criacionismo. Mas a ideia central da visão criacionista judaico-cristã é a visão da queda, simbolizada aí na expulsão de Adão e Eva do paraíso, que experimentaram do fruto da árvore do bem e do mal, conheceram a morte e sofreram seríssimas injunções a partir disso. Esse é o cerne dessa visão, né? A queda adâmica, assim chamada, corroborada pela revolta dos anjos e também a queda dos anjos. Essas duas ideias fundamentais, a expulsão de Adão e Eva e a queda dos anjos, dão um colorido ao criacionismo judaico-cristão como uma doutrina de queda, uma doutrina de uma grande falência, porque essa grande falência vai justificar a vida humana como ela é hoje, com todas as suas injunções. A natureza se baseia na agressividade, na destruição dos seres pelos próprios seres, a existência da enfermidade, da morte, da dor, do esforço de ter que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, as dores, até mesmo as dores do parto. Enfim, tudo isso vai se justificar a partir dessa falência, em que o homem rompe a sua amizade com o divino. Então, aí uma separatividade, que nós chamamos hoje, né, do nosso universo com o universo divino. Gera-se 2 ambientes. O ambiente pega
o ambiente da temporalidade, do espaço, do tempo, da matéria, e um ambiente além do nosso, que é o ambiente celestial, completamente oposto ao nosso em suas propriedades. Então temos aí o universo bipartido, o universo bidimensionado, dividido em duas realidades. Uma realidade celestial, da qual não fazemos parte mais, e uma terrenal, onde vivemos. Só que o homem agora ele é tido como um réprobo, um pecador, alguém que se distanciou de Deus, se desligou de Deus e precisa de religar-se. Daí o significado da religião, o religare, ligar de novo o que foi desligado. E dentro dessa proposta que Cristo vai se inserir como aquele que veio refazer essa aliança, restituir essa separação contumaz, né, que gerou essa dissensão entre duas realidades opostas. Isso vai estar inserido diretamente nessa cosmologia, a cosmologia bipartida e com dois universos em oposição. Um universo que, aos olhos de Deus, não vale nada, que é o nosso, e o universo original, o universo divino, para o qual nós temos que voltar. E o Cristo veio nos resgatar. Esse é o esqueleto do criacionismo judaico-cristão. Isso é essencial que nós tenhamos em mente, né? Os dois planos e a expulsão. Mas o universo, o criacionismo judaico-cristão, ele se abraça ao universo aristotélico. O universo aristotélico, no século V, né, dizem que por aí que houve essa fusão entre a visão judaico-cristã e a visão aristotélica de universo, herdado de Ptolomeu, né, o astrônomo Ptolomeu. Isso se serviu muito bem, porque bastou substituir o empíreo pelo céu e tudo estava pronto. As esferas vítreas ao redor da Terra sustentando os luzeiros, a esfera das estrelas fixas separando o mundo divino e o mundo terrenal, a Terra, no centro do universo. Esse era o modelo de cosmos na época. Tem um desenho muito bacana do Dante Alighieri, em que ele coloca debaixo da Terra, ele coloca o inferno, de forma que é o universo infernocêntrico, né? O inferno é que está no centro. Eu acho isso interessante, né? Chamamos de Aécio, né? Antissistema. Isso, exato. O Aécio está no centro. Nós estamos no universo, infernocêntrico. O centro dele é o inferno. Isso aí é uma coisa interessante, né? O céu está nas alturas. Então está estabelecida aí essa visão, um modelo geocêntrico, né? Ou geocentrismo, assim chamado. Ô Gilson, quando a gente dá uma olhadinha na obra de Dante, e quando a gente pega de forma simbólica o trabalho que ele fez, a gente percebe o quanto de riqueza que existe, de detalhes assim que corroboram muito com o trabalho que o Baldi fez. É muito interessante, ele coloca questões lá da queda, né, a queda dos anjos que o Baldi trabalha em Deus e Universo, bem nítidos. Apesar dele fazer um trabalho confirmando o que a igreja na época colocava, sem querer, de forma intuitiva, ele coloca detalhes lá bem explícitos da queda, como o Baldi coloca. A forma como o próprio Dante vai subindo e descrevendo os ambientes, mostrando isso, mostrando uma escala evolucionista. À medida que vai aproximando do céu, as coisas vão ficando mais leves, vão ficando mais tranquilas. Tem uma ordem evolutiva, né? Tem uma ordem evolutiva, né? Nos próprios 6 dias da criação tem uma ordem evolutiva. Começa lá nas plantas, vai até o homem, passando pela ordem, né? Exatamente. As aves, os animais marinhos, depois os terrestres, enfim, o homem. É uma ordem evolutiva aí, né? Uhum. Apesar de Dante, né, evidenciar muito a questão católica, mas a gente vê que é um trabalho intuitivo dele, que ele se propôs a fazer, mas que traz riquezas também que corroboram com o que a gente trabalha com o Baldi também. É só uma questão de simbolismo que a gente pode averiguar isso e é tranquilo, né, de encaixar. Mas assim, Alisson e Gilson,
esse tema da queda é um tema comum para a época cristã, né? Para a época judaica também. Era comum até aí, após a Idade Média, era muito comum. O que acontece foi que depois da Idade Média, porque isso era o centro da Bíblia, no centro da Bíblia é a queda e a salvação. São os dois pilares bíblicos, né? A gente hoje em dia que fica meio perdido com isso, esse negócio de queda, mas por quê? Eu estou querendo chegar no ponto que é o seguinte: após a Idade Média, né, vem o Iluminismo, né, vem esses movimentos que o Gilson já citou bastante, houve uma ação contundente contra essa ideia da queda dos anjos. O homem não aceitava mais ser o culpado por isso. Foi remetido ao ridículo essas ideias, né? Exatamente. Então isso foi meio que se deixando de lado, foi meio que sendo combatido. Foi uma reviravolta, uma contra-reação ao homem medieval, que ficou cerceado como um pecador, um culpado. Isso aí. Então isso chega pra gente nos tempos de hoje, e isso é um grande desafio da obra de Ubaldi, porque o Ubaldi revisita o tema da queda dos anjos. Então quando fala para alguém de queda dos anjos, peraí, de novo isso aí já caiu lá atrás. Nós temos o trauma, né, da questão de ser dominados, alienados por essas questões. Exato. Então tem esse elemento histórico que, né, tempera esse tema aí. Uma intenção inconsciente nossa de evadirmos do tema. Colocar a culpa em nós, assumir que a culpa é nossa, né? Até mesmo na obra de Gabriel Delany, Gilson, eu já vi lá ele criticando esse pensamento da queda dos anjos. A gente vê, né, em leituras assim mais antigas do século XIX, muitas críticas à queda dos anjos, rebatendo realmente assim de maneira muito contundente essa ideia, né? É verdade. Faz parte do nosso enredo, né? Do nosso psicologismo, né? Mas está tão claro lá em Isaías, eu gosto muito de Isaías 14:12, tanto que eu gosto que eu já decorei, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, como foste cingido e abatido sobre a terra, tu que dominavas os povos e as nações, e no entanto dizias em teu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Isso é fantástico para mim, isso é o mito da queda, o mito de Lúcifer, do qual todos fazemos parte. Ô Gilson, tem em João 3:13 a fala de Jesus, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Exatamente. O filho do homem e o filho da evolução, né? Exatamente. Eu vi quando Lúcifer caiu do céu com um raio, né? E por aí vai. Nós gravamos agora, Gilson. Nós gravamos um episódio recente no Portal Pensar, junto com o Afonso Chagas, foi nosso convidado especial, sobre a queda nas escrituras sagradas, né? Mas aí depois eu fiquei pensando, né? Eu volto a pensar nisso. Nossa, peraí, gente, mas a queda é assunto básico da escritura sagrada, né? Por que hoje a gente tem que voltar, né, a afirmar, né, o que já está ali claro, né? É porque houve realmente uma tentativa de apagamento disso, né? Então, assim, o Espiritismo apagou isso da nossa memória, né? Apagou não tentou apagar isso do nosso cotidiano. Uma interpretação espírita apagou isso. Porque se você vai ver lá no Espírito de Verdade falando, né? Venham como outrora aos filhos perdidos da casa de Israel. Nossa, hein? Perdidos, né, Gilson? Filhos perdidos. Eles não chamam, então, de transviados, né? De enfermos que precisam de médico. Vai por aí, né? Ô Gilson, no seu livro, nessa parte que a gente está estudando, você evidencia a questão dos mortos, né? Toda hora Jesus coloca essas questões, né? Desde que os mortos enterrem seus mortos. Deus não é Deus de morto. Nos tornamos mortos, né? Segundo o Ubaldi, começamos como não ser, morremos na matéria inorgânica e apagamos a nossa consciência, não completamente, mas caímos no não ser, né? Na morte do ser. Custamos a transformarmos-nos em seres conscientes ou parcialmente conscientes, mas continuamos mortos, né? Porque não temos a vida eterna. Isso mesmo. Nós vamos voltar a esses conceitos mais adiante, né? O conceito de ressurreição permanece aí, então, faz parte dessa cosmologia cristã, que é essencial nesse conceito, que é o retorno do ser ao paraíso, a restituição à sua condição original, o refazimento de uma natureza que o homem perdeu. O conceito de ressurreição permanece aí, então, também, né, unido a
a esses pilares do criacionismo. Mas não vamos perder de vista a arquitetura do criacionismo, não, que isso também é interessante. Vamos lembrar que ele está sustentado, então, na existência de duas dimensões, céu e terra, na perfeição do céu. O céu tem alguns critérios que passam a ser dogmáticos e não podem ser questionados. Tudo no céu é imóvel, ou se move em ciclos perfeitos, chamado dogma do círculo, e este universo é finito. Esse universo nasce nos relatos do Gênesis mosaico, que determina então o nascimento, a certidão de nascimento do universo, que é o Gênesis mosaico, e ele morre com o Apocalipse. Ele é destruído pelo Apocalipse e deixa de existir no Apocalipse. Então ele está fechado no tempo, está fechado no espaço, ele está cerceado pelo universo divino, ele está encistado no universo divino, fechado pelas redomas. É um universo fechado, finito, circunscrito, limitado à Terra, e dá uma dimensão diferenciada ao homem como centro dessa criação. Então ele é antropomórfico, antropocêntrico, né? E se baseia nesses critérios que são herdados do universo aristotélico. As duas dimensões, a imobilidade do céu, o dogma do círculo, na perfeição do céu e na imperfeição da terra. Isso aí caracteriza, então, essa cosmologia. Mas ela é cheia de paradoxos. Isso, vamos entrar nos paradoxos. Essa é a parte boa. Coisas que não podem ser explicadas, tipo assim, né, que Adão e Eva tiveram os filhos Caim e Abel. Caim matou Abel e retirou-se, casou, né, foi até uma cidade, encontrou uma esposa e teve outros filhos, e aí fica aquela pergunta, mas como é que pode, né? Se só existia Adão e Eva, como que Caim fugiu para uma cidade? Exato. O Chico no Pinga Fogo fala sobre isso, né? Esse é o primeiro paradoxo, né? Mas nós temos outros, chamamos aí de paradoxo do caos, da criação do caos. Como que Deus parte do caos? Quem que criou o caos se não tinha nada e Deus teria que criar tudo? O paradoxo da criação no tempo, levando aquela famosa interrogação, né, dos tempos lá do Santo Agostinho. Mas se Deus é eterno, o que ele fez numa eternidade antes de criar o nosso universo? Ele existiu numa eternidade no ócio. O que ele fazia na eternidade toda antes de criar o universo, né? E o Santo Agostinho tinha uma resposta categórica, contundente. Ele dizia assim: Deus preparava os infernos para quem fizesse essa pergunta para ele. Então era uma pergunta proibida, né? Mas o Livro dos Espíritos, por exemplo, fala que esse universo, embora tenha sido criado, ele existe de toda a eternidade, existe na eternidade do tempo, que nos conduz também ao embocamento aí da nossa razão, como que alguma coisa criada existe na eternidade do tempo, né? Hoje a ciência vai nos falar que esse universo, na verdade, ele nasce ele coincide com a criação do tempo e do espaço. Parece que Santo Agostinho tinha esse conceito também. O tempo passa a contar a partir do instante em que o universo é criado. Mas, enfim, uma interpretação mais rasteira permanece como um paradoxo. Nós temos o paradoxo da criação da luz, que é o primeiro ato divino, depois de separar as águas e a terra. Deus cria a luz. Mas ainda não existiam as estrelas. O sol não tinha sido ainda pendurado no firmamento. Sim. Então isso permaneceu como um grande paradoxo. Mas como que Deus criou a luz sem as estrelas? Porque as estrelas são a única fonte de luz no universo. Isso era incompreensível até certo ponto, né? Hoje nós sabemos pela cosmologia que, de fato, houve a separação dos fótons, né? 380 mil anos-luz, 1000 anos depois da explosão do Big Bang, que os fótons se libertaram e o universo brilhou. Então, de fato, a luz, os fótons, surgiram no universo antes das estrelas. Mas não tinha como responder esse paradoxo, né? As plantas são criadas no terceiro dia e o sol no quarto. Como é que existiam plantas sem sol, se elas precisam da fotossíntese para sobreviver, né? Também era um contrassenso isso, né? A criação de toda a humanidade a partir de um único casal é contestado
pelos estudos paleontológicos, pelos fósseis espalhados pelo mundo, e não há como sustentar que toda a nossa humanidade tenha vindo de um casal inicial, embora os criacionistas continuem insistindo nisso, né? Os dias da criação, tomados ao pé da letra também, como dias de 24 horas, torna-se inviável pela história geológica da Terra e do Universo, que sabemos que a criação se desdobrou aí em milhões e milhões e milhões de anos. Só a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, a não sei que se considere dias divinos, diferentes dos dias humanos, mas torna-se pueril acreditarmos nos absolutos 6 dias da criação. Outra grande incongruência é a herança do pecado. Nós herdamos um pecado que não é nosso. Nossos pais pecaram, nossos pais se desentenderam com Deus. E nós sofremos as consequências disso até hoje. Isso, do ponto de vista divino, é uma grande justiça. Você pode questionar aí, mas por que eu fui nascer neste ambiente pecaminoso, né? Já é um pecado chamado pecado original, você já nasce com ele, né? Já é criado com ele. Eu contei aqui, Justo, nessa parte do seu livro, 17 paradoxos. Nessa parte, em outras partes do livro, você também cita outros paradoxos, né? Então são 17 só nessa parte. 17 paradoxos bem interessantes. E elas não podem ser respondidas pelo modelo em si. Ele é insuficiente, ele é restrito, ele é insuficiente, né? Aliás, ele não atende à razão, aos apelos da razão. Ele atende essencialmente às necessidades da fé humana. É o que faz até muitos companheiros deixarem de lado, né, esses aspectos religiosos, né, de espiritualidade para a sua vida. Ele que pensa um pouquinho, não encontra lógica nisso e o abandona, né? E com isso Deus se torna um Deus absurdo, e com isso vai o Cristo também. Esse que é o grande pesar, né? E aí você abandona também o Evangelho fica ilógico, né? O Evangelho sustentado nessas crenças pueris, e o Evangelho perde sentido, perde significado e torna-se um absurdo. É uma pena, né? Na verdade, como diz até o Baldi, é um pensamento anticlerical, né? É ante a essa insuficiência de respostas pela maneira com que é apresentado o cristianismo para a gente. Então, a importância de Ubaldi trazer, né, essas compreensões mais aprofundadas, unindo criacionismo e evolucionismo, para que possa atender aí a mente moderna, né, e trazer respostas bem mais substanciais, dando muito sentido à vida, né? Verdade, isso mesmo. Eu posso trazer uma questão aqui para a gente discutir a respeito? O Gilson comentou a questão, né, do paradoxo do casal, né, da questão da Adão e Eva. Ô Gilson, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos 2 questões que perguntam a respeito disso, e a forma que os Espíritos respondem é curiosa. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. A primeira pergunta é a pergunta 50. Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Aí os Espíritos respondem: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Aí Kardec percebe que Adão existiu, não foi o primeiro. Aí ele vai e pergunta a sequência: podemos saber em que época viveu Adão? E os Espíritos respondem: mais ou menos a que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Aí, pessoal, como é que a gente pode, tendo a ideia que a Gênese é um símbolo, é um mito, como é que a gente pode encaixar essa questão que o Livro dos Espíritos nos coloca, né, da presença de um ser homem, né, um indivíduo em si que viveu mais ou menos 4.000 anos. Como é que a gente pode unir essa ideia uma com a outra? A gente vê que o próprio espiritismo é evolucionista, né? Ele evolui as suas ideias. Porque aí, como você muito bem falou, o Adão é apresentado como um homem que viveu
Já nas Gênesis, Kardec põe Adão como representante de uma raça, né? Raça adâmica, né? E o próprio Kardec abandona essa afirmativa que aparece aí no Livro dos Espíritos, né? Não é? Você observou isso? Que lá na Gênesis kardeciana, na Gênesis de Kardec, e Kardec desiste de considerar Adão como um homem, que viveu numa determinada época, mas apenas como símbolo de uma raça. Raça adâmica, ariana, né, Gilson? Na teoria de Capela, né? Isso. Muito bom, né, Gilson? É essa a ideia, né? É que um símbolo, ele significa vários aspectos. Pode representar um indivíduo em si, que tem as características médias de uma população, ou a população em si como um todo. Por isso que a gente não deve pegar as coisas ao pé da letra, da forma que está escrita, e ficar circunscrito aquilo, né? É interessante essa observação sua, muito, muito, muito bacana mesmo. Enriquece aí a nossa análise. Voltando à lista dos nossos paradoxos aqui, né? 17 que você falou, né, Rafael? Isso, 17 paradoxos. Bem, dizem que esse paradoxo da herança do pecado, aparentemente você é criado sob a égide de um pecado do qual você não participou, isso seria compensado depois pelo envio do Filho de Deus, do Cristo, como Filho unigênito, enviado à Terra para sanar essa injustiça. Os teólogos consideram isso, né? É verdade que você não tem nada a ver com isso e está sofrendo por isso, mas Deus te mandou o próprio Filho para te resgatar. Mas, enfim, parece que a coisa continua meio ilógica, né? Bem, essa visão também tem o paradoxo da religação, do religare, que você pode remeter para Adão. Adão separou-se de Deus, apartou-se, Deus ligou, e Adão precisa religar, mas não nós. Os herdeiros de Adão nascem, mas não participaram desse desligamento. Então, não haveria necessidade de uma religação, de uma ligação, não religação, né? Gera aí também um contrassenso, porque como religar algo que não foi desligado no primeiro momento, né? Porque nós já nascemos assim, apartados de Deus. Mas com o balde a gente vai entender isso, né? Nós vamos compreender que, de fato, a religação está muito bem caracterizada. Nós temos que religarmos. Todo o universo foi desligado de Deus e todo o universo precisa ser religado. Mas na proposta pura e simples da cosmologia cristã, isso fica sem sentido. O universo cristão, ele necessariamente tem que ser um universo fechado e antropocêntrico, centrado no homem. O homem, o pecador, que precisa ser resgatado, religado, ele vive num universo isolado, um universo deteriorado, um universo fruto da queda de Adão e Eva. Então, a visão de universo limitado entra em contrassenso com a visão de universo do século XVI, que é o universo infinito e aberto. O paradoxo da ressurreição dos corpos é evidente também, né? Como ressuscitar corpos deteriorados há longo tempo nos cemitérios, né? Torna-se um contrassenso. E o céu dos cristãos, que estava muito bem situado depois das últimas estrelas, perdeu o seu lugar. Quando o universo se entreabre ao infinito, sob a visão da ciência do século XVI, XVII, XVIII até século XIX, o universo se entreabre ao infinito e perde-se o céu. Os cristãos perderam o céu. E gerou-se uma grande incongruência aí, né? Com as viagens espaciais, né, Gilson? Procuraram o céu, né? Tem até uma frase. Procuraram o céu, né? Procuraram Deus, procuraram o céu, procuraram os santos lá ao redor da Terra e não encontraram, né? Tem até uma frase crítica, né, de um astronauta a respeito disso, né? Procurando. É o Gagarin, né? Não, acho que foi o Gagarin. Acho que foi o primeiro astronauta, Gagarin. Não me lembro muito bem, não, mas parece que foi, né? Bem, temos o paradoxo de uma oportunidade única para o ser humano, criado no curto espaço de uma vida. Ele tem oportunidades limitadas
se regenerar, arrepender-se dos seus pecados e do pretenso pecado original. E dependendo ainda das condições que aquele ser nasceu, né? Exatamente, se ele nasceu num lugar bem infernal, vai ser impossível, né? É bem injusta, né? Gera um contrassenso enorme do ponto de vista do amor divino, né? Não, pequena oportunidade ao ser, ele não dá conta e vai para o inferno eterno, né? Não faz sentido. Então, tem um paradoxo da eternidade das penas e dos gozos futuros que é infundada, né? Kardec destituiu isso com muita clareza, com grande brilhantismo, vocês se lembram disso, né? Como permanecer no céu, deliciando-se com os gozos eternos, por exemplo, um pai e uma mãe que tem o seu filho no inferno, né? A mãe não desejaria esse céu, né? A mãe não desejaria esse céu. Para que ela permaneça no céu, ela tem que ser egoísta e esquecer o amor pelo seu filho. Então, esse céu seria pertinente só aos egoístas, mas os egoístas não podem estar no céu, tem que estar no inferno. Então, esse céu não existe. Acabou o céu, né? E o céu, a partir daí, ele vai se tornar estado de alma, simplesmente um estado de bem-aventurança do espírito, vivenciado em qualquer lugar que ele esteja, não necessariamente um lugar em especial, um mundo especialmente, né? Só deixa eu enfatizar aqui, Gilson, por gentileza, que a gente está citando esses paradoxos, mas a gente vai trazer as respostas, né? Mais à frente, em outros episódios. Estamos deixando os gostinhos aqui. E a gente também cita aqui de maneira irônica, brincando, mas de maneira totalmente respeitosa, né? É porque a gente vai trazer mais à frente as respostas, né? Nós vamos lançar um outro olhar sobre esses paradoxos. Exato, e vamos absorvê-los todos. Essa é a intenção. Até mesmo a visão do universo judaico-cristão vai ser totalmente absorvida e vamos chegar ao final sem poder negarmos nenhuma dessas afirmativas, né? Exato, esse é o ponto. Isso é o extraordinário, isso é o que o Baldi nos proporciona, isso é fantástico. Não desprezou esse conhecimento, né? Encontrou ali verdade. É muito bonito isso. Isso é bacana, na verdade, ele não destruiu nada, né? Isso é bacana demais. É apaziguador, né? Ô Gilson, no seu comentário aí da mãe com relação ao filho, você me lembrou de um conto, eu acho que é japonês, do mestre e os seus discípulos. Os seus discípulos estavam conversando entre eles quem iria pro paraíso e quem iria pro inferno. E aí discutindo entre eles lá, quem iria, eu não vou, você não vai, e quem é maior, quem é o melhor. Essa discussão toda, assim, pra ver quem é quem vai pro céu e quem é quem vai pro inferno. Aí um desses discípulos chegou pro mestre e perguntou pra ele: mestre, você vai pro céu ou vai pro inferno? Aí o mestre respondeu: eu vou pro inferno. Uai, mestre, você? Nosso mestre vai pro inferno? O mestre responde pro seu discípulo: sim, quem é que vai tirar vocês do inferno? É o amor, né? Olha. Muito legal, né, Sam? Exatamente, é o amor. É o que você falou, acabou de falar, como é que uma mãe pode, né, gozar de um prazer, de uma felicidade, sabendo que seu filho está no inferno? Não tem como. Então, ao pé da letra é uma cosmologia insustentável. Injusta, né? Fere a justiça divina, né? Ao pé da letra, ela é cheia de injustiças, de equívocos, de contrassensos, né? Cheia de informações que ferem o nosso senso comum, né? E coloca um Deus, tecem a figura de um Deus completamente absurda, um Deus caprichoso, um Deus humano, um Deus injusto, né? Acaba com Deus. Essa visão acaba com Deus. Ególatra, né? Sepulta o cristianismo, né? Ególatra, exatamente. Sepulta o cristianismo. Isso aí é que é mais grave, né? E o cristianismo vai sobreviver nas mentes pueris, mentes infantilizadas, dizemos assim, né? Dos nossos tempos. Aqueles que ignoram a ciência, ignoram as grandes verdades incontestáveis, né?
descobertas pelas pesquisas científicas, e fica essa visão aí, carreando absurdos, mas nós não podemos deixá-la sucumbir. E é interessante a teimosia dela em deixar-se morrer. Tem por trás de tudo isso o sustentáculo de verdades enormes, né? Os grandes pilares do nosso universo estão fixados aí. Bem, eu acho que eu citei todos os paradoxos. Faltou só o paradoxo do fim dos tempos, né? Isso. Porque o universo estaria fadado à sua completa destruição, enunciado lá no sermão profético do Cristo, no Apocalipse de João. E uma pergunta também que resta, mas como que vai deixar tudo de existir esse universo? Vai desaparecer? Vai tudo para o inferno? O mundo vai deixar de existir? Então o fim do mundo foi sempre apregoado em todas as épocas como um grande pavor para o homem, né? Que sempre aguarda então o fim do mundo. De forma que isso que a gente chama de escatologia cristã, que é o estudo do fim último, coloca um limite no tempo, chamado fim dos tempos, em que o tempo deixará de existir, a própria morte deixará de existir. Isso gera uma série de incongruências para nós, tanto que o espiritualismo evolucionista abandonou essa ideia de um fim, colocou apenas como uma etapa, como uma transição de fase, esse fim dos tempos, né? Isso. O fim de uma era e início de outra era, uma transição, né? Não se pode colocar um fim absoluto a isso. Mas o Cristo foi categórico ao dizer, né, as portas do inferno não prevalecerão, né? De forma que vamos voltar depois a estudar esse fim. E diz o Balde, né, pronunciando aí, né, o Balde fala que não restará nesse universo um átomo sequer. De forma que esse fim, nós vamos refazer esse fim aí, vamos ter que estudar ele de novo, o óbito do nosso universo. E, né, vamos deixar mais pra gente, estudarmos aí, nascimento e morte do nosso universo. Como é que é isso, né? Deixa só o gostinho. Mas no século XIX, até o século XIX, até meados do século XX, esse universo era de existência eterna. Então não tinha fim. E vamos ver na visão evolucionista, espiritualista, que esse universo tem como atributo essencial sua eternidade. Ele existirá por toda a eternidade, como existe toda a eternidade, antepondo-se a um universo de começo e fim, determinado pela visão judaico-cristã. Então a visão judaico-cristã é um universo fechado, um universo antropocêntrico, centrado no homem, e um universo que teve um começo e terá um fim, fechado no tempo e no espaço. Isso é muito importante para nós nos lembrarmos. E feito de duas dimensões, o céu e a terra. Acho que assim a gente resume, meus colegas, meus companheiros. A gente resume tudo aí que eu gostaria de dizer a respeito da visão judaico-cristã, sabe? Repassamos aí os seus pilares fundamentais, porque também são muito conhecidos de todos, são facilmente identificáveis, né? Então esses são sustentáculos. Preparando o terreno para as... para nós voltarmos depois a essa temática, né? Eles nos instigam a curiosidade, né, Gilson? Eles fazem com que aguce a nossa inteligência e vai buscar respostas que a razão questiona a respeito. Exato. Tem um paradoxo da questão da filiação de Cristo, ele sendo o único filho criado, perfeito, né? Como que Deus criou o filho diferente de todos nós, né? E ainda coloca ele para vir aqui pagar pelos nossos pecados. Diverte o seu sangue para a nossa salvação, né? É uma visão macabra, né? De um Deus vingativo que precisa de sangue. É um dos paradoxos aqui já levantados, né? Exatamente. Exatamente. Isso aí tem muitas outras questões que a gente pode falar mais tarde, né? Eucaristia, significado mais profundo da Eucaristia. Acho que até não dá tempo para falar disso, mas é a visão do sacrifício, de um Deus que exige sacrifício, exige morte, exige sangue para refazer uma falta
Tivemos praticamente todas as civilizações antigas fizeram sacrifícios de seres humanos. Para cada tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício. Não sei se vocês sabem, mas a coisa sacrificada ela levava um nome grego à época que era o pharmakon. E esse nome é que deu origem às farmácias aqui das nossas esquinas, né? Ou seja, a farmácia traz o remédio, aquela coisa sacrificada que vai curar os nossos próprios males. Né? Então a gente tem essa influência grega aí, né? Daí que veio o bode expiatório também, né? Era um bode que era lançado para o deserto, eram 2 bodes, na verdade, para ele levar, né, os pecados embora, né? Então os sacrifícios são muito ainda vigentes aqui na nossa estrutura social. Ele ainda funciona de outras maneiras, mas ainda funciona. E eu queria concluir a minha fala com uma frase do Deepak Chopra. E chegando à leitura desse capítulo, também preparando o terreno para a gente entrar nos outros assuntos que vão revisitar esses aqui. Então foi um preâmbulo, né, importante, premissas essenciais para a gente poder desenvolver outros temas. Ele diz assim: para além do espaço e do tempo, encontra-se a fonte das infinitas possibilidades. Um florescimento de vida, verdade, inteligência e realidade que não poderá jamais ser reduzido. É a promessa dos antigos visionários e ela hoje se confirma. Que interessante, né? Já trazendo a ideia para a gente de algo além do espaço e do tempo. Então vamos às considerações finais. Eu já fiz a minha, passo para o Ellison, depois para o Gilson, para a gente concluir esse episódio. Espero que esse episódio tenha instigado a inteligência de vocês, criado uma pulguinha atrás da orelha aí, para que a gente possa caminhar nessa busca desse conhecimento que faz parte da nossa vida, é o cerne da nossa vida. E para finalizar, eu vou ler 2 frases aqui de Ubaldi bem curtas, que resume e antecipa o que a gente vai tratar a longo prazo aqui nesse trabalho que a gente está fazendo, nesses podcasts. O Ubaldi fala assim em A Grande Síntese: a complexidade que vos desanima será reconduzida e reduzida a um conceito central, único e simples, a uma lei única que tudo dirige. E depois ele afirma: o universo é regido por um princípio único. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Considerações finais, Gilson, por favor. Vamos acalentar no nosso coração essa visão que nos parece pueril, está lá nas bases do nosso antigo catecismo. Ela é uma visão estupenda, ela carrega verdades fantásticas, ela é a base da nossa civilização, ela estruturou as nossas vidas tal qual se desenvolve hoje. Então olhamos com profundo respeito e até mesmo com admiração esta cosmologia estupenda que hoje está cerceada e limitada nos templos de pedra, sob o bolor dos séculos, amofinado nas antigas catedrais da civilização cristã, mas nós precisamos olhar não só com carinho, mas com outros olhos essas informações que venceram os séculos, apesar das grandes dificuldades que foram expostas, a intenção que teve a ciência em um determinado momento em desfazer-se dela, e ela persiste de forma heróica. Então nós nos emocionamos ao pensar nisso, como que essas verdades aparentemente tão pueris e primitivas sobreviveram na nossa civilização, e nós precisamos dela, nós temos urgência em resgatá-las, em olhá-las de uma outra forma, de entendê-las sob uma outra ótica, porque nós precisamos nos servir dela para a nossa caminhada evolutiva. Hoje temos absoluta certeza disso. Então encerramos aí o nosso bate-papo com esse pedido de que nós reservemos no nosso íntimo um lugar sagrado para essas verdades. Que todos tenham aí uma boa semana. Foi uma alegria estar junto a todos vocês, chegarmos um pouco
ao íntimo de cada um dos nossos ouvintes. Pedimos a Deus, então, que nos sustente nessa busca pelas nossas verdades que haverão de nos salvar. Paz e alegria para todos nós. Muito grato, Elson. Muito grato, Gilson. Todos os ouvintes. E eu friso aqui que todas essas conversas, todos esses conceitos dizem respeito a nós mesmos. Portanto, até o próximo episódio, que será sobre a arquitetura evolucionista, que é a parte 3 dessa obra fantástica. Um grande abraço fraterno em todos. Vocês pensam daí que a gente pensa de cá.